Podcast Superação, chegando aí ao recesso do seu lar. Você que está aí já de início, ligadinho aqui, nós temos bênção para a tua vida, nós temos história de superação para você, e nós estamos louvando a Deus por mais esta oportunidade que Deus nos concede, de nós estarmos aqui para transmitir a palavra do Senhor, para transmitir testemunhos, para transmitir aquilo que é um propósito e que também para que você possa receber um propósito, porque a palavra ela é a verdade. E quando nós estamos dentro do propósito de Deus, as coisas acontecem. Então, seja muito bem-vindo, Podcast Superação, Marli Santini te cumprimentando nessa tarde, uma tarde abençoada, a qual Deus preparou para nós aqui. Estamos ali com o Felipe nos auxiliando, na mesa, nos botões eletrônicos. Estamos aqui com duas mulheres preciosas, irmã Vânia, irmã Márcia, que vão aqui trazer histórias de superação, histórias de vida, e nós já queremos aqui que você fique ligadinho. E se você puder também, compartilhe essa programação, porque aquilo que é bênção é para ser compartilhado. Compartilha, curte, comente, porque eu sei que quando Deus tem uma obra, Ele usa a minha vida, mas também usa a sua vida. Usa nós aqui para nós falarmos e usa você para compartilhar aí dos milagres de Deus. Então, vamos conosco? Podcast Superação, dando aqui o seu início. E nós já queremos aqui cumprimentar essas mulheres preciosas, porque qual o tema de hoje? A mulher cristã e os seus desafios na obra ministerial. Aquilo que Deus tem colocado na mão das mulheres e os desafios que elas têm enfrentado, ou melhor, elas não, nós, né? Que nós temos enfrentado naquilo que Deus tem como propósito na nossa vida. E vou dizer para você, não são poucos, não. São muitos desafios, e eu sei que elas também aqui vão compartilhar nessa tarde, aqui neste momento, daquilo que Deus tem. E eu já quero iniciar aqui com a irmã Márcia. Irmã Márcia, seja muito bem-vinda. Obrigada. Deus abençoe. Obrigada por estar aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmã Marli. É um prazer meu estar aqui com a irmã Vânia, com a irmã Marli, com o Felipe. Não conhecia o Felipe, agora conhecendo o Felipe, né? O prazer é nosso. Sempre é bom estar juntas para compartilhar, não reter aquilo que Deus nos deu, né? As bênçãos que Deus nos deu, mas realmente compartilhar com as demais pessoas, né? E também irmã Vânia. Irmã Vânia, é um prazer tê-la aqui conosco nessa tarde. E eu sei que Deus tem feito grandes coisas também. A paz do Senhor Jesus, irmã Vânia. A paz do Senhor Jesus, irmã Marli, irmã Márcia, Felipe, a todos que vão ouvir esse podcast depois. É uma gratidão imensa poder estar aqui, um prazer enorme poder, essa tarde, falar e compartilhar das bênçãos do Senhor com os nossos irmãos. Que Deus vos abençoe. Fica ligadinho que Deus tem coisas lindas para nós essa tarde. Com certeza. As duas irmãs que eu conheço faz pouco tempo, tanto a Márcia quanto a Vânia, tenho acompanhado o ministério delas. A Vânia esteve ministrando em nossa congregação, num trabalho ali do círculo de oração. A irmã Márcia também tem um trabalho ali como líder na região sul de Londrina. E eu conheci assim há pouco tempo, mas esse pouco tempo já nos fez criar assim uma aliança, né? Não é mesmo, Márcia? Verdade. Eu olho para o rosto da irmã assim, parece que faz tempo que eu a conheço, mas é assim com o povo de Deus, né? Dá aquela sintonia. A Vânia que é assim um pouco mais distante, que a gente não se vê tanto. Se vê assim, nós nos vemos pelas redes sociais, mas acompanhando o trabalho, e nós vemos agora que ela está para lançar também um trabalho, um propósito que Deus colocou no coração dela. Daqui a pouquinho ela vai falar um pouco sobre isso, e é um prazer realmente estar com vocês aqui. E os desafios são muitos, né? Aquilo que vocês viveram para chegar até aqui.
aquilo que nós vivemos para que os sonhos de Deus se realizem em nós, porque Deus tem sonhos para a nossa vida. Deus tem sonhos para que nós venhamos a cumprir o propósito. Assim como ele teve sonhos com José, aonde ele chegou, o que Deus fez na vida dele, e assim também conosco não é diferente. E, irmã Vânia, há quanto tempo já de conversão, irmã Vânia? Eu me converti no ano de 2008, eu fui para Jesus, só que quando eu cheguei na igreja, eu cheguei com vícios, eu fiquei fumando ainda 1 ano e 7 meses na igreja, e até que ocorreu a libertação, que foi no ano de 2011. Aí, em abril de 2011, eu fui liberta do cigarro, há mais de 15 anos eu fumava, e 15 dias depois, eu preguei pela primeira vez. É uma oportunidade que minha mãe me deu. Minha mãe era dirigente da Tarde da Bênção. O pregador não foi naquele dia. E ela falou assim, vai lá e fala uma palavra. Eu falei, mãe, Gago não prega. Quer que eu canto o hino da harpa? Ela falou, não, menina, vai lá e fala uma palavra. E eu me lembro que eu falei que Mateus 14, Jesus andando sobre as águas. E naquele dia começou um lindo ministério. A partir daquele dia, eu era gaga, eu fui gaga até meus 27 anos, e eu fui curada naquela tarde. Olha só. E, a partir daquele momento, eu comecei a desenvolver um ministério de pregação. E comecei a anunciar que Jesus salva, cura, batiza, liberta, e Ele continua fazendo nos nossos dias, assim como fez na minha vida. E você, então, superou aí o primeiro desafio. O primeiro desafio, que era a minha maior dificuldade, a comunicação. Então, assim, eu nunca me vi pregando. Eu me lembro que, quando eu cheguei na igreja, eu tinha um sonho de cantar com um círculo de oração. Esse era o meu sonho. Eu ouvia as irmãs cantando e meu coração ardia. Só que eu era limitada pelo vício. E quando eu fui liberta, logo em seguida, eu já comecei a desenvolver o ministério da pregação. Então, isso para mim foi muito surpreendente e foi muito gratificante. Eu costumo dizer, Marli e Márcia, que se eu pregar 3 vezes por dia, 7 dias por semana, ainda é muito pouco pelo que Jesus fez na minha vida e pela maneira que Ele me encontrou, que Ele me alcançou. Foi, assim, extraordinário. Então, louvo a Deus por isso. E hoje nós vemos aí, né, Márcia, que a Vânia não para. Ela não para e tem realmente cumpriu o seu ministério aí com excelência, cumprindo aí, passando por tantos desafios e cumprindo realmente o ministério e alcançando vidas, que esse é o objetivo. Né? Esse é o objetivo do cristão, esse é o nosso objetivo, de alcançar pessoas, não só lá fora, mas dentro da igreja também, porque dentro da igreja tem pessoas que elas estão precisando de cura, de restauração, de libertação, de renovo. Me lembro que o dia que você ministrou ali, teve muito renovo, pessoas sendo renovadas ali no Espírito Santo. Então, cumprir realmente com o propósito que Deus tem, né? Sim, eu sempre digo que fazer a obra de Deus, sendo mulher, é caminhar em meio à graça de Deus. É lutar batalhas que poucas pessoas veem, mas que o céu reconhece. E vencer a cada dia, porque muitas vezes, por sermos mulher, nós ficamos limitadas em certos ambientes, em certos ministérios, mas hoje em dia a gente tem visto que Deus ele está alargando as portas do ministério feminino, e Deus está usando poderosamente a vida das mulheres. E era justamente uma das perguntas aqui sobre o preconceito do ministério feminino, né? Muito, muito. Eu me lembro que no início, até assim em meados de quando eu já estava pregando, já faz 14 anos que eu prego. Então, assim, sofri muito preconceito, por ser mulher, por pregar de um jeito mais ousado, mais firme, talvez nos pensamentos de alguns um pouco tanto eufórico. Então, sofri muitos preconceitos, muitos. Mas, assim, em todos eles, o Senhor foi tirando as barreiras, Ele foi, provando que Ele é o Deus que levanta homens e levanta mulheres para que o nome dEle seja glorificado em todo o tempo.
É bem isso mesmo. Porque ainda hoje, por mais que tenha diminuído bastante, ainda tem muito preconceito, Mas né? é preconceito e é uma pressão, né? Uma pressão da sociedade, querendo moldar a mulher de acordo aos padrões da sociedade, longe dos padrões bíblicos que a palavra do Senhor nos ensina. Então, a mulher, ela sofre não só essa pressão, é a pressão, a maioria delas, a pressão do trabalho, a pressão social, a pressão da família, todos os tipos de pressão, e ela precisa vencer isso e se enquadrar dentro daquilo, do chamado de Deus, do propósito de Deus, sem perder a identidade cristã. Realmente é um desafio, é desafiador. É desafiador. E essa pressão que a mulher vive em todas as áreas, né? Ela também precisa se cuidar mais, não é, Márcia? Precisa. Principalmente a mulher cristã. Precisa. Psicologicamente, nosso Deus, né? Porque mexe com a gente. Isso que eu ia dizer. A gente sofre um cansaço emocional, um cansaço espiritual, físico. E sem contar que a mulher, a demanda dela começa dentro da casa, né? A mulher sabe e edifica a tua casa. Então, esse chamado começa dentro do lar. É lá que começa. O ponto de partida é lá. Para refletir na vida dela lá fora. Sim. É desafiador. É um outro desafio. Começa com o esposo, começa com os filhos, começa como que fala? No direcionamento dentro do lar mesmo, das direcionamento renúncias, né? da família, na administração da casa, na administração da economia da casa, na administração, no ensinamento na vida espiritual. Então, é um desafio que começa dentro do lar e vai. Só que Deus conduz, Deus encaminha e Deus faz, através da mulher. Até de dúvidas, né, de identidade, propósito. Será que é isso mesmo? Será que, né? Será que olha para si mesmo e não se acha capacitada para desenvolver aquilo que Deus colocou ali nas mãos dela para fazer? Então, nós estamos sempre rodeados de desafios. E eu acredito que nós, mulheres, talvez um pouquinho mais do que o ministério masculino, mas nada ali que nos pare ou que nos impeça de propagar o Evangelho de Cristo, de desenvolver esse ministério com tanta graça, como que só as mulheres sabem fazer. Mesmo porque quando Deus tem um propósito, Ele vai trabalhando segundo aquilo que Ele faz. Olha, eu vou trabalhar em você lá na sua casa. Eu vou trabalhar em você como mãe, como esposa, sim. com os filhos, ministerialmente, né? O próprio Deus, ele vai nos ajustando para que nós venhamos a desenvolver o ministério que Ele nos deu. Porque senão nós acabamos perdendo, como nós estamos vendo muitas mulheres perdendo por não saber administrar e não buscar essa sabedoria, porque Deus nos dá a sabedoria. Então, à medida que nós buscamos, e nós, como você falou, Vânia, as renúncias, nós vamos renunciando, e aí o Espírito Santo, ele vai agindo e vai trabalhando. E você ali como líder também de uma região, né? Você é líder da região sul de Londrina, da AD, né? Das Assembleias de Deus, e nós vemos ali que são 13 igrejas, isso? 11 igrejas? 11 congregações. 11 congregações. E ali, como é que é o teu trabalho ali que você desenvolve com as mulheres? Então, a gente não trabalha só, né? Deus nos levanta, mas levanta outras mulheres juntamente conosco. Ali na região sul, a demanda é extensa, são muitos trabalhos realizados e nós precisamos estar levando essa conscientização a cada líder congregacional e a conscientização do propósito de oração, porque nós precisamos estar em constante oração, do propósito do buscar ao Senhor, mas isso nós somos lideradas por uma outra líder, que é a irmã Célia Marendás, que é a nossa líder geral do campo de Londrina, e com certeza ela não consegue estar em todos os lugares. Exatamente. Então ela nos orienta o que fazer, como fazer, e nós vamos a gente vai assim entrando em contato com cada líder de cada igreja.
procurando estar orientando, procurando estar informando de todos os trabalhos realizados nas congregações, na igreja sede, porque nós trabalhamos todas juntas, porque, como o nosso pastor fala, né, nós todos somos a de Londrina. Então, é nessa unidade. Eu procuro passar assim, que todas têm o seu valor e têm o seu valor. Todas precisam buscar a oração e incentivar as suas lideradas em oração. Tudo que for feito em concordância com o seu pastor local. E, dessa maneira, a gente tem tentado trabalhar e eu acredito que a obra do Senhor tem avançado. Da mesma forma, na congregação. Na congregação, nós não trabalhamos sozinhas. Toda a congregação tem um trabalho especial, né? Na nossa congregação, nós temos um grupo de visita. Esse grupo de visita nós não fazemos sozinhos, esse grupo de visita é liderado por 2 irmãs do Círculo da Oração, a irmã Maria José e a Giliane, que fazem com excelência. Eu, sempre que posso, estou com ela. Hoje, elas estão nas visitas. Então, eu, sempre que posso, estou com elas. Mas são elas que estão à frente. Nós delegamos, porque nós trabalhamos juntas. Temos um trabalho de consagração. Nas terça-feira, é uma outra irmã. Nós delegamos essa outra irmã, e ela tem feito, para a glória de Deus, com excelência, a irmã Ramira. E fora as outras irmãs que estão trabalhando na intercessão. Então, a obra do Senhor é assim, a gente não faz sozinha, é um grupo de pessoas. Deus nos levanta, mas levanta um exército juntos. Exatamente, tem que ter esse companheirismo. Precisa ter. Tem que ter esse companheirismo, essa união mesmo, essa unidade, porque a igreja só cresce se houver realmente essa unidade. Porque nós não conseguimos avançar quando nós temos uma mentalidade de querer fazer tudo. É você que vai pregar, é você que vai cantar, é você que vai liderar 11, ainda mais, né, 11 congregações, desgasta. E se não tiver uma visão de equipe, a obra não funciona, né? Sim. Antes da chamada, Deus trabalha na nossa identidade, né? Eu penso assim comigo que Deus, ele não usa só o que fazemos, mas ele usa quem somos. E quem a gente é diante de Deus. Quando a gente está liderando ou pregando, a gente consegue passar a nossa essência para quem está nos ouvindo, ou no caso da Márcia, os liderados, né? Isso é muito da gente, a gente mostrar aquilo que a gente é. Deu com a Márcia conversando no sábado, né, Márcia? Sim. Eu ainda disse para a Márcia, a gente vai lá, a gente vai ser o que a gente é. O que a gente é. Eu falei, né? eu tenho muita limitação em questão em falar público. Até as pessoas falam assim, nossa, mas você, quando tem oportunidade, ministra a palavra e sempre está à frente falando alguma coisa. Eu falei, mas só Deus sabe. A guerra, a luta que existe aqui dentro, porque eu sei que eu sou pequenininha, mas eu sei também que o Deus que está em nós é um Deus grande, né? E eu já passei por experiência, Vânia, de levar a palavra, irmã Marli, de levar a palavra em um lugar e eu descer do púlpito e eu não lembrar o que eu li, e nem lembrar o que eu falei, o que havia sido falado. Foi numa sexta-feira, inclusive. Eu fui para casa, eu fiquei preocupada o dia inteiro no sábado, sem saber o que eu tinha lido. Eu sabia que eu tinha estudado, mas eu não sabia se eu tinha lido, falado sobre aquilo que eu havia estudado. E sem saber o que tinha acontecido. E o dia inteiro, sozinha em Deus, falando com Deus, meu Deus, o que eu li ontem? O que eu falei ontem? E à noite, Deus usa um dos teus vasos e fala comigo. Por que está temendo? Não falei que sou eu na tua boca? Aí, então, eu lembrei, quando me foi passada a oportunidade, a hora que eu abri a Bíblia, fiz a leitura, e da palavra que havia sido ministrada. No sábado à noite que eu fui lembrar. Então, a gente sabe das nossas limitações, mas a nossa parte é esforçar. Eis-me aqui, não é? Exatamente. E todas nós Eis-me temos aqui. as nossas limitações. E Deus nunca vai pegar alguém pronto. Exatamente. Né? Você tem um chamado e ele vai te preparar para aquilo. E ele chama aqueles que estão dispostos. Dispostos. Né? A Bíblia fala que há 3 tipos de pessoas que Deus procura. Deus procura os fiéis na terra, Deus procura os verdadeiros adoradores e Deus procura aqueles que se põem na brecha.
Exatamente. Então, às vezes, não é por capacidade. Lógico, Deus usa os capacitados também. Mas, em muitos casos, na maioria, quando a gente olha para a Bíblia, e até em algumas histórias que nós ouvimos, a gente vê que Deus ele conta com pessoas dispostas, pessoas disponíveis, que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Teve um pastor que, uma vez eu questionei, falei, pastor, eu trabalho, eu cuido, tenho os meus filhos, eu cuido da minha mãe, e é uma correria no hospital. Ele falou, irmã, Deus não chama, Ele sempre chama pessoas ocupadas. Não se preocupa com isso. Ele chama pessoas ocupadas mesmo, pessoas que se dispõem. Se dispõem, exatamente. E quando a gente vai olhar para a história de Maria, quando houve o chamado dela, né? Era uma jovem, né, que, aos olhos de muitos, era uma jovem improvável para fazer uma obra tão grande como aquela, que era gerar o Salvador. E ela ali questionou, até mesmo no chamado dela, mas como é que vão acontecer as coisas? O que eu posso fazer? Então, o anjo vem e diz, olha, o Espírito Santo ele vai te encher. Né? O propósito é maior, né? O propósito é maior que a pessoa, o propósito gera impacto. O propósito, eu vejo Maria, que você disse, a primeira mulher a aceitar Jesus, ela não questiona por dizer não vou ser, não vou fazer, mas por uma curiosidade. O anjo fala, a sombra do Altíssimo te cobrirá. Então ela fala assim, seja feita em mim a sua vontade, o seu querer. Às vezes é o que nos falta, por não entender os caminhos que Deus vai nos levar, os caminhos, os processos a qual nós vamos passar, nós ficamos limitadas a não viver o propósito, sendo que tudo que Deus quer de nós é que nós nos colocamos na presença dele e dissemos, eis-me aqui, faça em mim o teu propósito, cumpra em mim, porque o teu propósito é maior que eu, é maior que a minha vontade, é melhor. O seu propósito em mim vai gerar impacto em mim e naqueles que me ouvem, que convivem comigo, que andam comigo. Então, é uma disposição que nós temos que ter. É o Deus do impossível entrando nas impossibilidades, exatamente, na vida dos improváveis. Exatamente. E Maria disse, eis-me aqui, né? Cumpra-se em mim a tua vontade. Né? Ela disse, eis aqui a serva do Senhor. E isso que é lindo, quando há essa disposição. Ela sabia o que estava por vir, né? O que ela poderia sofrer com aquela decisão, porque ela já era uma mulher noiva, e naquela época o noivado já era como se fosse um casamento mesmo, né? Então, ela já sabia talvez o que poderia estar por vir, mas mesmo assim ela renunciou à própria decisão dela mesma para assumir algo que Deus havia para a vida dela, para assumir um milagre mesmo, né? Um propósito que Deus tinha para a vida dela. E muitas vezes eu já passei por essa experiência de dizer, agora não quero, vou dar um tempo. Né? Vou dar um tempo. E a gente sofre mais do que quando nós estamos cumprindo com o propósito de Deus. Porque quando nós estamos cumprindo com o propósito, nós estamos na direção. E estando na direção, o próprio Deus ele se encarrega de abrir as portas. É que propósito não é sobre visibilidade, é sobre transformação. Então, quando nós aceitamos a viver o propósito de Deus para a nossa vida, nós somos transformados por esse propósito e além de nós também. Então, assim, é uma vida que está sendo transformada e, através dessa vida sendo transformada, está gerando transformação em alguém, em algo, em situações, em cenário da vida. Maria, quando ela aceita, ela vai ser taxada. Como que ela vai olhar e vai dizer assim, ó, eu estou grávida do Espírito Santo de Deus, né? Ela está correndo o risco de ser morta, a pedradas, de ser vista como uma adúltera. Foi, né? O desafio dela. Foi o desafio dela. Então, eu penso, e assim, os historiadores dizem que era uma moça de uns 15 anos. Imagine uma mulher de uns 15 anos viver uma transformação tão poderosa, não só nela, no corpo dela, mas em toda uma sociedade.
Porque ela sai dali depois da conversa com o anjo, visita a sua prima Isabel. Aí, na volta, eu imagino que José olha para ela e fala assim, peraí, essa mulher foi o corpo de uma maneira e voltou com o corpo de outra maneira. Eu vou abandonar, eu vou cair fora dela, alguma coisa aconteceu. E aí a gente vê o próprio Deus intervindo. Para ver que o propósito de Deus, às vezes, vai afastar pessoas da gente, vai tirar a gente de certas mesas, de certos locais. Foi o que aconteceu com Maria, a ponto do próprio José olhar para ela e dizer assim, eu vou abandonar essa mulher. E o anjo ter que intervir, Deus intervir na história e falar assim, não te preocupa não, José, porque o que está sendo gerado nela é pelo Espírito de Deus. Deus no controle e no direcionamento da vida dela. Então, eu penso assim, Márcia, na nossa vida, que a nossa vida também é assim, vai ficar conosco as pessoas que cabem no nosso propósito, que vão andar com a gente conforme o propósito de Deus para a nossa vida. E se não estiver de acordo com o propósito, Deus vai permitir que saia. Exatamente. Mas isso tem sido até a minha oração, sempre foi em relação aos meus filhos. Senhor, coloca no caminho deles aqueles que o Senhor escolher. Aqueles que o Senhor não aprovar, né, o Senhor esteja direcionando. E nós estamos na direção do Senhor, vivendo para um propósito para o nosso Senhor, porque tudo é para o Senhor. Nós caminhamos aqui, mas sabemos, temos os pés no chão, mas sabemos que não somos daqui, mas enquanto estamos aqui, temos que estar debaixo da direção desse propósito divino. E José fazia parte do propósito, né? Então, você não vai fugir. Eu vou capacitar não só a ela, mas a você também, para suportar. Porque quando Deus está conosco, nós suportamos as situações porque Ele está conosco, né? E quando Maria ela aceita receber, gerar a promessa de Deus, as coisas elas acontecem. E talvez você, mulher que está aí nos acompanhando neste momento, você ainda está muito indecisa. Você foi escolhida para gerar a promessa de Deus, assim como Maria. Ela foi escolhida para gerar a promessa de Deus, ela aceitou o desafio, houve as renúncias, houve momentos de superação, e Deus vai preparar alguém do nosso lado para estar nos auxiliando, e vai tirar também aquele que precisa ser tirado, como disse a Vânia. Então, é nós abraçarmos o propósito. E eu sei que tem mulheres que estão nos acompanhando, que o seu coração está queimando, está ardendo por fazer algo, e você ainda não conseguiu se encontrar. Mas o Espírito Santo, ele ministra, usa essas mulheres aqui, nos usa para dizer para você que quando você disser assim, olha, eu renuncio, eu quero, eu vou, e você vai ver que Deus ele vai abrindo aí os caminhos, vai abrindo, vai removendo as portas de bronze para que o propósito dele se cumpra. Então, esse é o convite do Espírito Santo, porque ele quer levantar mulheres que realmente têm uma visão e que se deixam permitir que seja gerado a promessa de Deus no coração. E você que está aí acompanhando, quem sabe você está aí se perguntando, o que será que eu devo fazer? Algum dia, Vânia, você fez essa pergunta? Muitas vezes, e muitas delas, eu tentei até parar. Eu pensava comigo, é melhor eu parar, mas hoje eu entendo que o propósito, ele vale toda a insegurança. O propósito, ele nos direciona, e a convicção do propósito tira todo o cansaço e nos dá sustentabilidade. Mas eu sempre digo que eu tenho um hábito, Márcia. Eu sou daquelas que tudo que Deus fala comigo, eu anoto, eu escrevo. Desde quando eu me converti, desde a primeira mensagem que Deus usou alguém em profecia. E toda vez que eu estou lá temerosa ou até mesmo angustiada, muitas vezes eu voltava nos meus escritos. E ali eu podia ter a plena certeza que o Deus que comissionou alguém para a obra, o Deus que chama
alguém para um propósito, ele sustenta até o final dele. Então, ele não é homem para que minta, não é homem para que se arrependa, falaria ele, não cumpriria, né, aquilo que ele falou de modo algum. Então, quando ele escolhe alguém, ele separa alguém para o desenvolvimento de uma obra, de um chamado, de um propósito, ele sustenta. Não é a capacidade, não é o conhecimento, não é o diploma. Lógico que tudo isso ajuda, mas é o poder de Deus, é a unção, é a graça de Deus sobre a vida da mulher, sobre a vida de quem desenvolve o ministério. Então, eu tenho isso comigo. Eu sempre volto nos meus escritos e ali eu posso ver que o Senhor é aquele que nos dá graça e nos comissiona, que Ele nos incentiva a lutar e continuar, mesmo diante das limitações, mesmo quando a gente olha para a gente e fala assim, meu Deus, parece que eu estou me sacrificando, porque às vezes é assim que a gente pensa, a gente dá conta de tanta coisa, casa, marido, filho, e às vezes é cargo na igreja, e de repente sai pregar e leva uma palavra, e visita alguém, e ora por alguém, e no meio desse inteirinho a gente se pega, meu Deus, e eu? Eu estou abraçando e precisando de um abraço. Eu estou dando uma palavra, mas quem precisa da palavra sou eu. E muitas das vezes é ali no leito, é na cama, é numa noite de sono que você acorda pela manhã renovada, revigorada e com as suas forças restauradas pelo poder que há na palavra do Senhor. E isso é muito gratificante. Tem muitas pessoas que pensam, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir, eu tenho um chamado, eu sinto que eu tenho um chamado, mas eu não vou conseguir. Porque isso aconteceu comigo várias vezes, e às vezes essa pergunta, esse ponto de interrogação, às vezes vem nos incomodar. Mas é a pressão espiritual, que é uma outra forma de pressão, que é a luta da carne e do espírito. Sim. Muitas falam, eu não vou conseguir, porque eu não vou conseguir deixar desse costume, que você sabe que vai contra a palavra de Deus. Para eu fazer a vontade de Deus, para eu entrar na brecha, para eu deixar que o Espírito do Senhor venha trabalhar na minha vida, eu vou ter que abrir mão de algumas coisas, eu acho que eu não vou conseguir. Porque eu via coisas em mim que eu via, assim, impossibilidade de eu deixar para trás. Mas é aquilo, se dispõe, diz, Senhor, eis-me aqui, porque o próprio Espírito de Deus, ele vai trabalhando na vida da gente. É uma forma, assim, extraordinária a forma que ele trabalha. Quando a gente percebe, você já deixou os maus costumes para trás sem perceber. É incrível da forma que Deus faz. É grandioso. Tensão, né? É uma tensão entre a chamada e a vida cotidiana. E, às vezes, a gente tenta separar isso. Mas eu penso comigo, Marli, às vezes, nós não damos a abertura que o Espírito Santo necessita que nós damos, porque a gente divide a nossa vida em partículas. Então, de manhã eu levanto, eu sou a dona de casa. À tarde, quando eu vou na visita, eu sou a líder de região. À noite, quando eu vou no culto, eu sou a adoradora que veio adorar aos pés do mestre. E, na verdade, a nossa vida, corpo, alma e espírito, nós somos uma tricotomia. E a nossa vida não é dividida. A partir do momento que a gente acorda de manhã, a gente já acorda para adorar o nome do Senhor, para bendizer o nome do Senhor. Então, é como se eu, no caso, eu vou pregar... Não, Vânia, agora fica aqui a Vânia mãe, a Vânia dona de casa, a Vânia esposa, e vai subir no altar a Vânia que prega. Não. Não é uma outra roupagem que você vai... Não, exatamente. É eu servir a Deus com a minha essência, com tudo aquilo que eu sou. Então, assim, as minhas disciplinas espirituais, elas não são acompanhadas porque eu prego eu oro, porque eu prego eu jejuo, porque eu prego eu leio a Bíblia. Não, elas são na nossa vida cotidiana. E quando a gente não faz essa separação, eu sou a mesma Vânia que prega, é a Vânia mãe, a Vânia filha, mãe esposa, é a Vânia dona de casa, é a mesma Vânia que vai subir no altar
daqui a pouquinho e vai ministrar a palavra ao coração de alguém. Então, quando eu entendo isso, eu não me sirvo de roupagem, eu não me sirvo de estereotipo, eu vou, entrego quem eu sou. Essa sou eu, a Vânia, que serve a Deus em todo o tempo, em todos os momentos da minha vida, no corpo, na alma e no espírito. Nós temos um perfil, né? E esse perfil, ele nos acompanha. Nós temos uma identidade que é a identidade de Cristo. E ela nos acompanha. Por onde? Porque eu não posso ser em casa uma coisa e chegar à noite e mudar e ser uma outra pessoa. Eu não posso pregar pelo tom de voz. Eu sou mansa e quando eu chego para pregar, né, aí acabo. A essência é a mesma, a pessoa é a mesma, nós somos do Senhor. Então, isso que faz a diferença. E essa precisa ser a nossa oração, como vocês acabaram de falar aqui, né, já falaram hoje. É que eu seja eu mesma, né? Que eu me vista realmente daquilo que é para minha vida e para eu também transmitir para as pessoas. Porque quando as pessoas elas veem você de uma forma ali no púlpito e vê você de uma outra forma lá no seu trabalho, na sua casa, isso vai entrar num descrédito, né? Vai entrar num descrédito, porque como é que eu vou assumir uma identidade em Cristo e depois ser outra pessoa, uma pessoa diferente? Isso cai em descrédito. Mas quando nós realmente assumimos este papel, né, de uma mulher cristã, de ter realmente essa identidade. Mas tem muitas mulheres também que elas são muito fragilizadas. E eu quero entrar um pouco nessa área da fragilidade da mulher, do medo da mulher, né, dos traumas que a mulher vive, muitas vezes ela não consegue romper, porque eu tenho trabalhado muito com muitas mulheres, principalmente mulheres cristãs, que elas não conseguem romper, porque ali tem traumas, ali tem medos, e isso sufoca a mulher. Isso bloqueia a mulher. E essa mulher ela precisa de uma libertação interior. E tem muitas mulheres que estão e se encontram dessa forma, não conseguindo fazer e cumprir a promessa de Deus. Não é, Márcia? Tem. Eu mesma já fui procurada. A gente sempre é procurada, né? Nós que servimos a Deus somos procuradas. Mulheres que abrem o coração e você fala assim, meu Deus, nunca eu imaginaria que ela passa por isso, que ela sente essa dor, cicatrizes que machucam, que sempre são cutucadas, né? E volta a ferir, volta a doer, volta a sangrar. Realmente, irmã Marli. E elas precisam ser curadas, tratadas, abraçadas. E assim, não é pouco, não. São muitas mulheres dentro da igreja desenvolvendo um papel de dor, um papel de frustração, um papel de procrastinação. Então, são muitas coisas que acontecem que essa mulher precisa ter realmente esse encontro com ela mesma, não é, Vânia? Um excesso, né, de autocrítica. Hoje a gente vê muito isso. A pessoa ela se cobra demais em tudo. Eu sou alguém que foi realmente assim tocada pelo Espírito Santo de Deus e curada de todos os meus traumas. Eu sofri abuso sexual dos meus 3 aos 9 anos de idade. Então, eu cheguei na igreja com muitas marcas, muita rejeição na família. Minha mãe, ela ficou grávida de mim com 15 anos. E isso trouxe muitas situações, né, a qual foram desgastantes para toda a família. Então, assim, geralmente a gente chega na igreja com muitos traumas e precisa-se se deixar tratar. Eu digo assim, quando a gente chega, Deus liberta dos demônios, mas tratar caráter, curar a alma, tratar as feridas, libertação, a gente realmente precisa abrir o coração, porque a terra do coração da gente é lugar que só Deus anda e só Deus pisa. E quando eu me lembro que quando eu tive que perdoar o meu agressor, até eu relato isso no meu livro, que eu fui acordada na madrugada, o Espírito Santo me tocou, e era 3 horas, eu sentei na minha cama com meu esposo dormindo do lado, e a palavra do Senhor veio ao meu coração audivelmente.
eu pude ouvir o Espírito Santo naquela noite. E ele me dizia assim: filha, perdoa. Perdoa para a tua salvação. Porque hoje aquele que te fez tanto mal desce à sepultura. E só eu sei para onde vai a alma dele. Mas para a tua salvação, perdoa. E com a mesma arma que ele te ameaçava, eu permiti que a vida dele fosse ceifada. Porque ai de quem toca na menina dos meus olhos. E naquela noite eu fui para a minha sala e eu dobrei os meus joelhos e comecei a orar. E era como se eu ouvisse barulhos de gaveta. Sabe aquelas gavetas de escola antiga, que é aqueles armários de lata, que quando abria aquelas corrediças, fazia, sabe aquele barulho, né, que rangia? Estridente. Estridente. Foi aquele barulho que eu ouvi. Era como se as gavetas da minha alma estivessem sendo abertas. E naquela noite eu pude reviver tudo que eu tinha passado a minha vida inteira, me esforçando para esquecer. E de algumas coisas até tinha me esquecido. Mas naquela noite, o Espírito Santo me fez reviver. Porque, às vezes, para nos curar, a gente precisa voltar lá. A gente precisa liberar o perdão. E quando foi na manhã daquele dia, eu terminava a minha oração dizendo: eu perdoo, eu perdoo por isso, eu perdoo, e comecei a falar isso com Deus. E quando eu dei por si, eu estava numa posição como se eu estivesse no colo de alguém. E ali eu terminei a minha oração, me levantei, e a minha mãe ligou para mim e disse assim: você não sabe quem faleceu às 3h da manhã? Eu falei: não sei mesmo. Ela falou assim: o fulano levou um tiro da própria esposa porque ela viu ele abusando do filho dela. Meu Deus. Então, assim, foi uma experiência muito marcante na minha vida, e de como o Espírito Santo é lindo. Às vezes nos leva em ambientes através da oração, para que haja em nós uma cura interior, para que haja em nós uma cura das nossas mazelas, dos nossos traumas, das dores que nós tentamos apagar, esconder, que é como uma maquiagem. A gente passa e você está ali em frente ao público, mas quando as lágrimas escorrem, a maquiagem escorre junta, e Deus consegue ver ali a nossa essência, as nossas dores, e Ele quer tratar. Sim. Engraçado que, às vezes, a gente fala sobre isso e a gente não se permite ser tratada, mas Deus quer tratar. Deus quer que a gente rompa, abra o coração, mostre a Ele o que nos fere, o que nos machuca, os caminhos do nosso coração que, às vezes, a gente não permite que ninguém entre. E, às vezes, a gente fecha a porta até para Deus. Exato. E Ele usa pessoas, capacita pessoas. Eu vou abrir um parênteses aqui, a irmã Marli me permite. Eu louvo a Deus pelo trabalho que a irmã Marli tem feito com o curso dela ali na AD São Vicente. Ano que vem eu quero fazer. Deus levanta pessoas para ajudar, mostrar o caminho para que as pessoas possam ser tratadas. Ele trata espiritualmente, ele trata fisicamente, ele trata mentalmente, psicologicamente, mas ele usa os meios dele, e ele tem levantado pessoas, né? Nós falamos hoje no início sobre isso, profissionais que têm o temor do Senhor, e tem muitas pessoas que precisam ser curadas urgentemente. E muitas vezes, como você disse, a pessoa está tão oprimida que confunde si mesmo com demônios. E o líder, muitas vezes, não tem um discernimento espiritual, porque se for demônio, ele é expulso, mas quando é algo que precisa realmente ser liberado, precisa dessa cura emocional, dessa cura psicológica, isso é um encontro conosco mesmo, como a Vânia disse, foi um encontro comigo mesmo. Então, eu preciso me liberar para que isso possa acontecer. Nós temos visto testemunhos, realmente, como a Márcia disse, de mulheres há anos na igreja, e até mesmo foram taxadas, né? Mas me falaram que isso é demônio, que eu preciso ser liberta de demônios. E, na verdade, não. Na verdade, você precisa se encontrar com você mesma. Esses dias nós ministramos sobre isso aqui. Voltar ali para o lugar da dor. E interessante que
aonde mais te feriu é onde você vai ser mais usada. Nós falamos sobre isso também. Então, é o teu caso também, Vânia, que você, além de palestrante, você também escreveu um livro com relação a isso, aonde você mais foi ferida, é onde Deus mais te usa. Eu costumo dizer, com um toque eu fui ferida. Com toques eu fui ferida, mas com um toque eu fui curada. E andar com Cristo é isso, é você poder absolver as pessoas, os seus agressores, né? As pessoas que te ferem, que te magoam. Isso não é uma obrigação, porque quando a gente está ferida, a gente olha para a situação, parece ser uma obrigação, mas, na verdade, não. Na verdade, é uma libertação de si próprio. Você perdoa o outro para que você seja liberto daquela dor. Eu ouvi esses dias alguém dizendo que o perdão, quando você libera, você é livre para ir em qualquer lugar sem que aquela pessoa esteja com você. O seu agressor, a pessoa que te afligiu, que te humilhou. Então, é isso que eu vejo e eu pude provar dessa experiência, que o Espírito Santo, às vezes, ele nos leva a ambientes em que nós já passamos, né, para que algo em nós seja liberado, para que nós possamos continuar. Eu vi que isso foi necessário para que o ministério que estava diante de mim fosse proposto a mim e eu conseguisse andar por ele, andar na rota a qual Deus tinha colocado à minha frente. Eu precisava me liberar de tudo do passado, me liberar das amarras, das dores, das aflições e deixar que o Espírito Santo trabalhasse no meu coração da maneira a qual Ele quisesse. Por isso que eu digo, é muito sobre renúncia. Às vezes a gente olha para alguém e a gente costuma nivelar ela no nível espiritual através dos dons, através do quanto Deus a usa. Mas eu vejo assim que em nossos dias, quanto maior o nível espiritual é dado, maior é o grau de renúncia que a pessoa tem que fazer, né? Renunciar a si mesmo, renunciar aos seus desejos, à sua vontade, os seus sentimentos, às suas emoções, renunciar muitas vezes aquilo que dói, aquilo que machuca, que magoa, mas que é necessário para que o ministério seja desenvolvido. Que não seja eu, mas que Cristo viva em mim. Exatamente. E a questão do perdão não é tanto pelo outro, é por mim mesma, né? Porque eu preciso ter paz. Sim. Caminhar leve. Eu preciso ter qualidade de vida. Nós temos até uma lição sobre o perdão no curso Superação e tem essa frase: você não vai perdoar pelo outro, você vai perdoar por você mesmo, porque você precisa dessa liberdade em Cristo e essa liberdade com você mesmo, porque enquanto não houver essa liberação por você mesmo, você se sente culpada, acusada, abandonada, rejeitada, pesada. Você tem essa sensação de várias formas na tua vida e você não consegue romper. Então, essa questão do perdão, você que está aí, né, do outro lado nos acompanhando, não é pelo outro, é por você mesma. Você precisa viver. Você precisa ter vida, você precisa ter essa qualidade de vida. Então, que, de repente, alguém passou por alguma situação e ainda se encontra, né, com essa sensação de raiva, de rancor, porque aquele que não perdoa é essa sensação que tem ainda dentro. Sim. Porque não conseguiu perdoar. Então, qual que é? Uma sensação de vingança. Eu não perdoo, então eu me vingo com os meus pensamentos. E sofre com os seus pensamentos. E sofre com os seus pensamentos e não tem paz. Por isso que nós falamos, o perdão não é pelo outro, é por mim mesmo. Eu preciso viver, eu preciso ter essa paz. Então, hoje é momento, quem sabe, né? Você quer ser usada por Deus, você quer ter essa paz, você quer ter qualidade de vida, você quer viver na plenitude de Deus. Então, que você possa realmente ter essa sensação e essa decisão, porque o perdão ela é uma decisão também. Inclusive, na semana passada, nós tivemos uma irmã, não sei se vocês acompanharam o podcast da semana passada,
que ela participou do curso Superação e ela testemunhou sobre isso, que ela foi liberta no curso, né, que ela conseguiu perdoar uma situação de muitos anos, e ela testemunhou a semana passada. Então, é isso. Deus tem muita coisa a fazer. E nós, quando nós abrimos o nosso coração, nós vamos dizer que nem essa parte desse louvor, né, Lipe? Vamos falar assim, olha, Jesus, vamos falar como Maria, eis-me aqui. Né? Peça ajuda, né? Eu sempre digo, se você não pode sozinha, peça ajuda. Peça ajuda espiritual, peça ajuda emocional, peça ajuda prática de pessoas do seu convívio que já passaram por situações semelhantes e hoje vivem sem a culpa. Exato. Porque conseguiu liberar o perdão. Exatamente. E essas pessoas, elas são usadas por Cristo, são instrumentos na mão de Deus. E a Bíblia diz, né, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Sereis livres. E Ele liberta. E a palavra, ela é verdade. Muitas vezes nós vivemos uma vida de mentira, presa a um passado de mentira, e hoje nós temos a palavra, e conhecereis a verdade vos libertará. Olha, parte desse louvor aqui, que você possa encher o teu coração e dizer da mesma forma, porque quando você abrir, o Espírito Santo vai te envolver e vai trabalhar na sua vida, em nome de Jesus. Eis-me aqui, estou disponível, então usa-me, me fiz exclusivo só pra te servir, meu Deus, envia-me. E como dizer não para o teu chamado, se me deixa o sal para ser usado pra tua glória, somente pra tua glória. Alguém deseja? E olha que coisa linda quando nós dizemos, eis-me aqui. Eu nunca me imaginaria aqui, olha, falando contigo nessa tarde. Foram momentos de superação também. Hoje não é o meu testemunho, mas foram momentos de superação. Nunca imaginei estar com essas preciosas aqui. E você, né, Vânia? Agora com esse projeto daquilo que você viveu. A dor que você passou agora se transformou em cura. Nasceu, é verdade. Esse livro, Transformando Grãos de Areias em Pérolas, ele nasceu de dor, nasceu de aperto, nasceu de atrito, porque é assim que a ostra reage, né? Quando uma ostra é ferida, quando a ostra é machucada, ela reage cobrindo aquele grão de areia que está ali ferindo ela, machucando ela vai revestindo de uma substância chamada nácar, que é de madrepérola, até que seja ao ponto da ostra estar cicatrizada e da sua dor nascer uma joia, aquilo que vai refletir a riqueza daquilo que ela passou, que ela transformou. E eu costumo sempre dizer que Deus, Ele, às vezes, usa os processos da nossa vida para refletir em nós o poder da riqueza que é colocado em nós. Isso é ministério, isso é vida, é a nossa vida com Cristo, é a nossa espiritualidade. Então, esse livro fala muito sobre isso, de como Deus, Ele é o soberano, que Ele conduz a história da nossa vida e nos processos mais difíceis, Ele consegue ainda fazer com que eles sejam refletores da graça dEle. Isso é tremendo e poderoso. Então, esse livro é sobre isso. Esse livro é sobre restauração, esse livro é sobre como Deus transforma os sofrimentos das nossas experiências em refletores de graça. E esse livro também traz o cuidado de Deus para as nossas vidas, desde o momento da concepção até o momento do propósito, até o momento de estar ali operando o chamado, ministrando naquilo a qual nós fomos chamadas a fazer. Então, eu lhes convido,
eu lhes convido a vivenciar, através dessa leitura aqui, uma metamorfose do grão de areia em pérola, tendo com a finalidade de mostrar que cada mulher é capaz de irradiar luz, mesmo sendo forjada nos lugares mais obscuros da alma. Então, você que me escuta, você pode. Você pode revestir essas dores aí, essas angústias, e Deus fazer delas refletores da graça dele, por onde você passar. Mulher virtuosa, quem achará? O seu valor excede a rubis, a uma joia preciosa. E eu creio que o Senhor, Ele encontra em nós, encontrou em você, Vânia, a ponto de você estar aí fazendo esse trabalho. E está quentinho, né? Está quentinho. Está quentinho, vai ser lançado. Agora, dia 28 de novembro, vai ser lançado ali no auditório da De Londrina, ali na Rua São Vicente. Você, espectador, é meu convidado. Gostaria muito que você estivesse lá comigo, participando de um culto em adoração ao nome do Senhor. Você não pode ficar de fora. Eu creio que Deus tem uma palavra para o teu coração. Venha nos prestigiar. E nós vamos também estar deixando aqui, né, as redes sociais da Vânia, da Márcia. Você que deseja entrar ali no Instagram, no Facebook, não sei se você tem YouTube, né? Aí nós vamos deixar aqui, então, na descrição do vídeo, então, as redes sociais das irmãs aí para que você possa acessar, da Márcia também, e você acompanhar aí o trabalho delas, né? E convidá-las também para trazer uma palestra, ministrar uma palavra. A Vânia, não sei se tem agenda, né? A Márcia eu sei que tem, mas a Vânia, assim, é o chamado dela mesmo em estar indo, em estar ministrando a palavra, em estar nas igrejas, e dando palestra, ministrando e trazendo aquilo que Deus sempre tem usado ela nessa questão. E a Márcia usada ela nessa liderança dessas irmãs, das congregações, e cada um vai cumprindo o seu propósito. Acolhimento. No acolhimento, exatamente. E, olha, foi muito bom ter vocês aqui nessa tarde, tá? Foi muito bom mesmo. Eu quero agradecer, assim, de coração. E eu creio que Deus vai nos dar mais oportunidades para estarmos juntas. Vocês também estão aqui abrilhantando esse podcast com os testemunhos, com a vida ministerial, passando para mulheres que, de repente, hoje pararam para ouvir, estão precisando. Então, isso é o nosso compartilhar. E não se esqueça aí, você do outro lado, compartilha aí o vídeo para que mais mulheres acompanhem esses testemunhos aqui de bênção, de vitória. E você também pode fazer a obra missionária dessa forma. Não é só nós falando aqui, é você aí também compartilhando, curtindo, escrevendo ali, comentando alguma coisa. Tá bom? Irmã Vânia, a sua consideração final. Bom, eu quero agradecer você, Marli, pelo honroso convite, agradecer a Márcia. A Márcia é uma referência para nós, viu, pregadoras, irmãs que estão iniciando. A Márcia é uma líder de muita expressão aqui para o campo de Londrina, uma querida, a qual o Senhor me deu, a Marli também. Então, eu louvo a Deus por essa oportunidade de poder estar aqui, contando um pouquinho dos desafios da mulher cristã na obra. Então, e digo a você, que está aí do outro lado, que nos ouviu, e que fica aí se limitando, né, por falta de capacidade, ou talvez por autocrítica, ou talvez por não saber por onde começar, inicia-se com Eis-me aqui, deixa que o resto Deus Jesus vai fazer. Vinde a mim, ele diz, né? Vinde a mim. Então, ele que vai completar a obra, né, Márcia? Com certeza. Suas considerações finais também? Eu agradeço a Deus, né, por esse privilégio. Irmã Marli, pouco tempo que eu conheço a irmã Marli, mas, olha, está aqui, ó, no coração. A irmã Vânia também. Eu honro a Deus por estar com mulheres comprometidas com o reino de Deus. E eu vou deixar só um versículo, 1 Pedro 2,9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu posso afirmar, ele me chamou das trevas, porque eu sei
quais eram as minhas condições e o que Deus tem feito na minha vida, de forma imerecida, mas como Ele tem feito com você não é diferente. É só se posicionar, vencer as barreiras, né? E superar, né, irmã Marli? Superar as dificuldades, porque Deus ajuda, Deus te fortalece. É Ele que diz, né, eis que te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, Amém. porque sou contigo. É só você querer, dar o primeiro passo, e Deus, Ele se encarrega de estabelecer na tua vida uma nova história. Isso eu tenho certeza. Deus abençoe, viu? Receba, então, essas palavras, esses testemunhos, e na próxima semana nós nos encontramos novamente com mais superação para você e que você possa continuar nos acompanhando aí. Deus continue te abençoando e até lá. Deus abençoe. Aqui estou disponível.